muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, o meu nome é Zuma, sou proprietária do Ateliê Baizu, trabalho com enxoval criativo para bebês há 5 anos e hoje eu vou fazer com vocês uma peça bem bacana de enxoval de bebê. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações e não esqueça de deixar seu comentário se gostou do vídeo ou não gostou. Vamos pro passo a passo, então? Hoje nós vamos fazer um kit berço, mas eu vou ensinar para vocês a lateral do berço. Essa primeira aula vai ser da lateral do berço, depois eu vou fazer uma aula com a cabeceira do berço e outra aula com o rolinho da lateral e o rolinho peseira do berço, tá? Então vai ser uma aula por sequência. Hoje a gente vai fazer a lateral do berço e eu vou explicar para vocês agora a medida dessas peças que nós vamos fazer, ok? Eu vou passar para vocês agora a medida que eu vou usar para fazer essa lateral, tá? Então, o berço americano geralmente é 1,35 m de comprimento por 75 de largura. Essa lateral vai ser especificamente para um berço americano. Se você quiser fazer depois mini berço, outro tipo de berço, aí você tem que tirar a medida do seu berço antes de você fazer a peça, tá bom? Esse berço americano, por ele ser 1,35 m de comprimento, a gente vai fazer esse protetor com 1,30 m, tá? A gente sempre faz um pouquinho menor porque ele vai encaixar dentro do berço, então ele tem que ser um pouquinho menor que o tamanho do berço. Então, ele vai ter 1,30 m de comprimento e 35 de altura. Todas as nossas peças vai ter esse tamanho. Assim, a altura vai ser esse tamanho de 35, só vai mudar os comprimentos, lógico, né? Então, 1,35 m de comprimento, que vai ser essa lateral, e 35 de altura, tá? A nossa peça aqui é dividida em 3 tamanhos, tá? Como eu vou fazer com composê, então eu tenho 3 tamanhos. Pode, abaixa aqui. Como eu vou fazer um composê em 3 partes, ó. Eu tenho essa parte aqui que é feita com nervura, tá? Eu tenho essas 2 partes que eu vou colocar nos lados, nas laterais, então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar nervura no meio e o composê um de cada lado, assim, ó. Então, eu vou passar para vocês essas medidas e também vou ensinar vocês a fazer essa nervura aqui, tá? Então, essas 2 partezinhas aqui, que são as partezinhas que vão ficar um de cada lado, a medida dela... Então, as medidas das laterais, ela vai ter, a altura vai ser 35, normal, tá? E aqui vai ser 32, 2 vezes 32 essa peça, 32 essa peça. 2 vezes de 32 você vai precisar cortar por 35, tá? Essa aqui é a lateral, que vai ficar o composê dessa nossa peça aqui. Essa nossa peça aqui seria 65 centímetros por 35. Só que, como ela tem a técnica de nervura, e essa parte de nervura consome bastante material. Essa parte aqui que tem nervura, você vai precisar fazer ela um pouquinho maior, tá? Por ela ter 65 centímetros também, se você não fosse fazer a técnica de nervura, você ia fazer ela 65 por 35. Mas como ela vai a técnica, e a técnica consome bastante material, você vai fazer 75 centímetros por 40 de altura, porque a hora que você fazer nervura, ela vai ficar com o tamanho exato. Caso fique um pouquinho maior que o tamanho exato, é só refilar para chegar no tamanho exato, tá? Estamos entendidos? Então, vamos montar a peça? A gente vai precisar também de um tecido para a parte de trás, que a nossa lateral, ela vai ter enchimento, a gente vai encher com a manta acrílica, e depois eu vou mostrar para vocês quais são as mantas que a gente vai colocar aqui dentro, tá? Então, ela vai ter realmente vai ter 1,30 m de comprimento por 35 de largura. Então, essa é uma peça só que vai ficar na parte de trás. Nós vamos usar também zíper, tá? Eu tô usando aqui, esse zíper aqui, que ele é de 5 milímetros, mas você pode também estar usando um zíper mais fininho se quiser. Eu tinha esse, eu vou colocar esse. E vamos usar também um cursor, tá? Para que nós vamos usar esse zíper? Porque a gente depois vai encher essa peça com a manta acrílica e depois a gente vai precisar tirar para lavar, né? Os pais vão ter que tirar essa manta para lavar, tá? Então tem que ter o zíper pra gente estar colocando a manta e retirando. Então agora sim, vamos costurar? Você vai pegar essa parte que aqui tem a nervura, você vai virar ela pra cima, você vai pegar a parte que vai fazer o composê, você vai ficar atenta também com os desenhos, pra hora que você colocar o outro lado, você colocar igual, tá bom? Você vai juntar direito dessa parte com o direito dessa parte, a gente vai na máquina e vamos costurar essa parte aqui, fechando ela aqui, ó, tá? Você vai dar um retrocesso no início, tá bom? E aí é só costurar
segmentando retinho, tá? Pra não sair do lugar. Se você for iniciante, tiver dificuldade em costura reta, coloca aqui um guia. Existem vários guias que a gente coloca pra segmentar a costura, tá? Retrocesso no final. Ó, aí a nossa costura ficou assim, ó. Ficou bem legal, né? Agora nós vamos juntar a outra parte, ok? Ó, tá vendo que tá tudo virado pro mesmo lado, ó? Eu vou colocar aqui, direito da minha peça com direito. E vamos costurar aqui o outro lado, tá? Agora, antes da gente prender um lado no outro, que esse lado vai ser o das costas e esse vai ser da frente, a gente vai precisar colocar os amarrios, entendeu? Esses amarrios é o seguinte, você pode cortar 2 metros por 5 de largura, fazer um rolotê direto. Eu não mostrei fazendo aqui, mas é bem fácil, tá? Você vira, aqui já tá no direito, você pega no avesso, passa uma costura nele total, fecha e vira no direito e deixa ele assim, tá? Você pode fazer 4 metros, 2 pra parte de cima e 2 pra parte de baixo, tá bom? Eu não vou mostrar colocando a parte de baixo, mas do jeito que eu colocar a parte de cima, vai ser o jeito que eu vou colocar a parte de baixo. Então, agora vamos mostrar pra vocês como eu vou fazer. Então, agora a gente vai colocar as faixinhas, tá? São 2 faixinhas. Deixando tipo 2 dedinhos aqui antes de chegar na borda. Vou posicionar minhas faixinhas aqui. E vou colocar a outra parte minha aqui, que é a parte que eu vou prender aqui, tá bom? Olha, a gente vai fazer isso aqui nesse cantinho. A gente vai fazer isso aqui na parte do meio. Depois a gente vai colocar a faixinha também aqui na outra parte do meio e aqui na outra beiradinha. A gente vai fazer isso nessa parte de cima e a gente vai fazer isso na parte de baixo. Então, presta atenção como eu vou fazer esse início, porque você vai continuar fazendo da mesma forma, tá? É só posicionar aqui, ó. Vamos dar o retrocesso. Você pode estar prendendo essas faixinhas com alfinete, tá bom? Pra não atrapalhar. Estamos com direito da peça, direito da outra parte, que vai ser a parte de trás, e as 2 faixinhas nossa presa aqui. Vamos dar o retrocesso no início e vamos costurar. Aqui não tem problema que ela saia um pouquinho aqui, que depois a gente refila essa parte, tá bom? Ó, tô chegando aqui na outra emenda aqui, ó, que a gente fez aquela emenda. É legal também você ir no ferro, dar uma passadinha, beber essas costurinhas aqui, tá? Abre bem, vai no ferro, abre bem as costuras para ficar bem abertinha, que isso também deixa bem bonitinho a sua peça. Aí, da mesma maneira, você vai pegar, eu vou mostrar mais uma vez aqui, depois o seguinte, dessa mesma forma, não vou mostrar mais. Você vai pegar as 2 faixinhas, tá bom? Do mesmo jeito. Vai posicionar ela aqui, ó. Bem na emenda que eu fiz aqui, ó. Tá vendo a emendinha aqui? Vamos colocar o tecido aqui em cima. E vamos costurar novamente. Essa é a parte de cima, tá? A parte de baixo eu vou pôr zíper. Ó, ficou dessa maneira, tá? Que são as tirinhas, que essa parte aqui a gente vai amarrar na parte de cima do berço. Lógico, a gente tem que fazer esse acabamentinho aqui, viu, meninas? Mas depois eu vou explicar como a gente faz. Aí fica essa parte aqui. Aí também aqui no meio mais um amarrio. Aqui mais outro amarrio, ó. E aqui no final, mais um amarrio. Então, você vai ter total 8 amarrios do lado de cima. E também o 8 amarrio do lado de baixo, tá? Porque você tem que amarrar essa parte aqui também na parte de baixo do berço. Então, eu vou terminar de fazer essa parte e depois eu vou mostrar pra vocês colocando o zíper, tá bom? Aí eu vou explicar como que a gente vai colocar o zíper. Chegando aqui no cantinho, ó, você deixa a agulha dentro do tecido, vira o seu tecido, se não deu a altura, você dá mais um pontinho para ele dar a altura embaixo. Vira o seu tecido
Nós vamos fechar aqui a lateral, tá? A parte de baixo. Chegando aqui, ó, nessa altura, eu vou parar porque a gente vai colocar zíper, tá? Mas eu vou fechar esse lado, depois eu vou fechar esse outro lado aqui também, e na hora do zíper a gente volta. Mas eu vou mostrar pra vocês esse pedaço aqui, como a gente costura aqui, tá bom? Ó, sempre deixa a agulha enfiada aqui pra dar continuidade. Aí, chegando aqui, eu vou dar um retrocesso, porque eu vou, além de pôr zíper, eu vou pôr as tirinhas aqui também pra prender a parte de baixo. Olha, essa parte ficou assim, ó, com as tirinhas que a gente vai usar pra amarrar, sabe? Ó, as tirinhas lá de cima. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as tirinhas. Essas tirinhas que eu falei já no início, mas se você não ouviu, ela tem 50 centímetros cada tirinha dessa, por 5 de largura, dobrada, ela fica assim, tá? Você vai precisar mais ou menos de 4 metros de tirinha para fazer a tirinha dos dois lados, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou colocar zíper, que a gente vai precisar abrir essa peça aqui para tirar o enchimento, para colocar, para lavar, então é necessário que coloque zíper. E agora eu vou colocar zíper e você vem na máquina comigo pra gente colocar zíper. Eu vou colocar o zíper, mas eu vou trocar o meu calcador por esse calcadorzinho aqui, tá? Máquina doméstica também tem calcador de zíper. Então, você sendo iniciante, você precisa ter um calcador de zíper, porque todas as peças que a gente faz, quase todas elas têm zíper. Então, procure ter um calcador de zíper pra você e a gente vai colocar aqui, tá? Eu tô usando a máquina industrial, mas poderia ser feito na máquina doméstica tranquilamente. Olha, você vai precisar de um zíper, tá? E vai precisar também de um calcador de zíper. Esse zíper que eu já falei lá no início, ele é número 6, mas você pode comprar o número 4 também, pra ser mais fininho, tá? E vai precisar de um calcador, ok? A gente vai... o tamanho dele... Vou medir aqui junto com vocês, porque eu não me lembro, tá? O tamanho dele é de 68 centímetros. Então, você vai pegar ele, vai colocar... Isso aqui se chama cremalheira, tá bom? Você vai colocar a cremalheira dele aqui no direito da sua peça. Vai ajustar aqui, ó, porque depois a gente vai virar essa peça. Ó, vai colocar aqui e nós... Aqui já tô com o calcador de zíper e a gente vai costurar aqui. Certo? Vamos ajeitar aqui. E vamos colocar nosso zíper. Se atentando para ficar aqui o zíper rente com o material da gente aqui, tá bom? Eu vou passar a costura bem aqui na beiradinha. Não vou encostar meu pezinho de zíper aqui, porque como esse zíper é grande, ele vai ocupar muito espaço. Se é um zíper menor, então aí dá pra usar o calcador aqui. Não vou usar o meu calcador, vou usar meu calcador aqui, pra gente aproveitar esse espaço do zíper, tá? Vou dar um retrocesso. E aí, a gente vai costurar. Lembrando que o direito tá no direito do meu trabalho. Eu cortei ele sempre uns 2 dedinhos a mais, tá? Depois nem que você refilar, mas é bom você cortar um pouquinho maior. Que é melhor errar pelo excesso do que por falta, né? Antes de pôr o outro lado, eu vou colocar aqui já o meu cursor, tá? Você pega o seu zíper, dá uma queimadinha para facilitar a entrada do seu cursor. Abre. E é só colocar a frente, isso aqui é a frente do seu cursor, ó. Só colocar as duas peças juntas. Isso aqui você tem que treinar, porque isso aqui é treino, viu? Ninguém aprende a colocar cursor da noite pro dia. Aí, você coloca. Pronto. Seu cursor tá colocado. Bem facinho. Você pode optar para colocar o cursor depois que eu colocar os dois lados, tá? Mas eu vou colocar o cursor agora porque eu quero que meu lado fique bem rentezinho com a outra parte. Que às vezes, como já está costurado essa parte aqui, às vezes pode acontecer de você colocar o zíper e ficar desalinhado, tá? A não ser que você coloque o zíper antes de costurar aqui. Aí dá pra colocar as duas partes separadas, tá bom?
Agora vamos costurar a outra parte aqui. Vou costurar o outro lado do zíper, ó. Coloquei aqui o direito do meu zíper. Aqui também tá o direito da minha peça. Vou juntar os dois aqui, ó, bem certinho. Depois a gente vai fazer acabamento aqui, viu, povo? Ó, coloca aqui certinho. Vou colocar aqui da mesma maneira que eu coloquei o outro. Vou dar um retrocesso e vou costurar. Ó, porque eu gosto de deixar ele já preso, ó, que eu acho que ele funciona melhor na hora de costurar. Eu vou colocar agora o viezinho de acabamento nessa parte do zíper, tá? Então, eu cortei um pedacinho de tecido de 10 centímetros por 4 aqui, tá? Vou colocar ele aqui, ó, nessa parte do direito aqui, ó, dessa maneira aqui. Esse é o jeito que eu coloco, viu, gente? Vai ter outras maneiras de colocar essa pontinha aqui, ó. Eu vou virar ela aqui, ó, e vou abraçar ela aqui junto, ó. Ok? Aqui, ó, analisa bem aqui. Essa partezinha aqui, eu vou fazer uma dobrinha aqui, ó, que essa parte ela tem que ficar escondidinha depois, tá? Então, vamos recapitular, ó. Vou colocar aqui e vou colocar isso aqui por cima. Bem facinho, não tem segredo. Agora, a gente vai vir aqui na máquina e vamos costurar isso aqui. Agora aqui eu vou puxar aqui. Ó, puxei aqui. Vou cortar a pontinha aqui, só pra ficar um acabamentinho aqui bem bonitinho, tá? Aí você dá uma refiladinha. Puxa aqui, ó. Olha que legal que fica. Agora aqui sim, agora aqui eu vou pegar, vou dobrar aqui. E vou dar outra dobrinha aqui, ó. Ó. Você pode usar o viés pronto também pra fazer isso, tá? Aí você dá retrocesso e aí você faz dos dois lados, da frente e atrás. Então, você vai fazer isso nas duas partes, nessa parte e na outra parte, tá bom? Agora, nós vamos fazer o acabamento, tá? Eu tô usando a overlock, mas vocês também podem usar o acabamento na máquina doméstica. Pode usar o zigue-zague, pode usar... Tem outras maneiras de fazer acabamento na máquina doméstica. E eu vou fazer aqui no overlock, depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Agora, essa parte aqui do zíper, eu vou colocar viés, tá? Porque o zíper a gente não pode cortar, se passar no overlock, pode ser que a gente corte ele. Então, eu vou usar o viés pra gente colocar nessa parte do zíper. Eu vou começar colocando aqui, ó. Vou dobrar aqui. Você pode usar até esse viés pra fazer esse acabamentinho aqui, caso queira, tá? Eu vou dobrar aqui, ó. Ó. Coloca bem na beiradinha aqui. Dá um retrocesso. E agora, a gente vai seguir aqui o caminho, tá? Prendendo aqui o viés certinho. Se você tiver dificuldade, isso aqui é iniciante, tem dificuldade, alinhave toda essa parte ou coloca alfinete para não ter problema de sair fora a hora que você estiver colocando, tá? Ó, meninas, essa parte de vídeo, amores, eu coloquei viés, porque essa parte de zíper eu coloquei viés, porque é bem mais fácil com o viés do zíper. Então, ficou tudo assim, com esse acabamentinho perfeito, com o acabamentinho de overlock, ó, fez toda a parte do overlock. E agora a gente vai desvirar a peça e encher pra vocês verem como essa peça ficou pronta, tá bom? Olha, agora a gente vai colocar a manta. A gente vai usar aquela parte que a gente deixou aqui do zíper para enfiar a manta, tá? Só que vocês vão usar a manta de gramatura 150, tá? De 150 até 200, a mais grossa que vocês encontrarem no mercado para dar aquela fofurice da lateral do berço, tá?
Então, eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer. Você vai cortar a manta na medida do seu protetor. Se ele é de 1,30 m, você vai cortar a manta de 1,30 m, tá bom? Se ela for mais grossinha, você coloca uma. Se for mais fina, que nem essa aqui, você pode colocar duas, tá? Então, é bem facinho de fazer. Você pega ela, deixa eu abrir aqui o zíper. Vou abrir aqui o zíper. Aí você pega ela, encaixa ela dentro do protetor. E aí você vai organizando ela aqui dentro, tá bom? Ó, bem simples de fazer. Ó, vai fazendo assim, ó, até enfiar tudo. Ó, aí você enfia tudo, a manta aqui dentro, né? Já pega o zíper, já fecha também. A peça, nossa peça pronta tá assim. Opa. Ó, ficou assim. Deixa eu dobrar aqui pra ficar mais bonitinho pra vocês entenderem. Com os amarrios. Espero que vocês tenham gostado. Vamos testar no berço. Se gostou, deixa aquele seu like. E até o próximo vídeo.